Crianças e adolescentes estão fora do grupo de risco da Covid-19. Mas isso não quer dizer que o novo coronavírus não atinja pessoas com menos de 18 anos. Uma pesquisa da Universidade Federal do Sergipe, em parceria com outras universidades e até com cientistas do Unicef, constatou que as regiões Norte e Nordeste apresentam os maiores índices de crianças e adolescentes atingidos pela doença. E para falar dessa pesquisa, eu vou conversar agora com o líder desse estudo, o professor Paulo Ricardo Martins. Boa noite, professor. Boa noite, Gilvan, como vai? Prazer imenso estar aqui falando contigo novamente. Prazer é nosso aqui tê-lo no Jornal do Estado. Professor, qual a principal descoberta dessa pesquisa? Isso, Gilvan. A gente, nessa pesquisa especificamente, a gente acabou tentando entender o comportamento das taxas de incidência e das taxas de mortalidade para a Covid-19 entre crianças e adolescentes no Brasil, tá? Então foi um estudo de base populacional. E a gente acabou observando nesse estudo que as maiores taxas de mortalidade para a Covid, tá? Elas estão associadas a piores indicadores socioeconômicos, ou seja, aqueles estados com piores indicadores, com maiores iniquidades, maiores disparidades sociais e econômicas, são aqueles que têm maiores taxas de mortalidade para essa faixa etária. Esses resultados, Gilvan, eles acabam complementando um outro estudo que nós fizemos há pouco tempo atrás e que também teve uma grande repercussão aqui no estado, mostrando a relação entre as taxas de mortalidade e letalidade para a Covid, indicadores socioeconômicos nos bairros de Aracaju para a população de uma maneira geral. Tá? E a gente, nesse estudo, também observou, tá, que os bairros com piores condições de vida são aqueles que apresentavam maiores taxas, tá, de letalidade para a doença. Então, esses dois estudos, Gilvan, ele vem mostrando, tá, que o comportamento em relação a piores desfechos em relação à Covid, eles não estão atrelados apenas a fatores biológicos. Tá? A gente tem utilizado agora, recentemente, um termo chamado sindemia, mostrando que a interação de vários fatores, especialmente fatores socioeconômicos, eles acabam contribuindo de sobremaneira, tá, para potencializar os efeitos da doença. Então, não é apenas, a gente tem observado que não é apenas uma condição isolada, tá, que determina piores desfechos da doença, independente da faixa etária em que a pessoa se encontra. Ô, professor, por que as crianças e adolescentes do Nordeste são as que mais sofrem com a Covid-19? Exato. Nesse estudo, Giovanni, a gente acabou observando que mais de 60% dos óbitos analisados, eles se concentraram na região Norte e Nordeste, tá? E exatamente são essas regiões do país com piores indicadores socioeconômicos. Então, é fato de que a gente acaba percebendo, Gilvan, que as ações puramente biomédicas, tá, elas acabam sendo falhas também para a Covid-19. Então, a gente volta, tá, a discutir a necessidade de reverter as disparidades socioeconômicas no país, tá, no sentido de tentar também mitigar essa nova doença. Então, a gente não pode esquecer, Gilvan, que mesmo com a disponibilidade das vacinas, a gente vai ter um novo vírus circulando, né? E isso a gente vai ter que saber conviver com isso daqui para frente. E esse vírus tem uma alta capacidade de transmissão e que acaba afetando de forma desproporcional as populações mais vulneráveis do nosso país, tá? E Sergipe acaba não fugindo à regra. Então, a gente concentrar esforços apenas em ações puramente curativas ou biomédicas, a gente vai acabar não tendo sucesso, eu diria assim, no controle da doença. Então, as condições socioeconômicas, elas acabam sendo fundamentais para potencializar, eu diria, os desfechos mais negativos em relação à doença, que seriam as internações, né, especialmente unidades de terapia intensiva, e os óbitos como um todo. O senhor, como professor, o senhor defende a volta às aulas antes da vacina? Olha, Giovanni, esse é um assunto bastante complexo, né? A gente tem discutido muito isso na academia.
O ideal, tá, Gilvan, é que a gente tenha um planejamento adequado de retorno às aulas, tá? A gente agora está numa situação, eu diria, de extrema atenção, tá, em relação à nossa curva epidêmica. A partir da metade do mês de novembro, né, a gente começou a ter um aumento muito significativo do número de casos, tá? Um aumento também significativo no número de internamentos. A gente está vendo as taxas de ocupação, tanto de leitos de enfermaria quanto de leitos de UTI, tá? Aumentando de forma importante a cada semana, tá? O número de óbitos, a gente ainda não tem visto, tá? É um aumento substancial nesse número de óbitos, tá? Então, mas de fato, a gente ainda está no momento onde a gente precisa controlar, tá? Com as medidas não farmacológicas, o aumento substancial aí do número de casos, para evitar que esse número de óbitos estoure, eu diria assim, a partir da metade desse mês. Tá? A gente acabou vendo também durante esse semestre, Giovana, que o vírus acabou vindo com muita força nessa faixa etária mais nova, tá? Isso a gente comprovou agora na segunda fase do EPSEGIP, que a gente divulgou os resultados agora no começo do mês, e a gente tem visto cada vez mais pessoas mais novas serem contaminadas, e isso inclui essa população pediátrica. Então, a gente, além da vacina, Giovana, além da gente voltar essas aulas com um plano de vacinação concreto, tá? A gente precisa ter as medidas sanitárias adequadas para que a gente não tenha surtos de Covid-19 nas escolas. A experiência, tá, de escolas e universidades em outros países que tentaram retornar, tá, as atividades escolares sem um planejamento adequado, tiveram que fechar pouquíssimos dias depois, porque começaram a aparecer surtos de Covid nesses locais, inclusive em países mais desenvolvidos que o Brasil. Então, não adianta apostar apenas na vacina se não tiver um planejamento sanitário adequado para esse retorno. Com certeza, professor. Eu conversei aqui com o professor Paulo Ricardo Martins, a quem eu agradeço nesse momento, desejando uma boa noite para o senhor. Obrigado, Gilvan. Uma boa noite e obrigado pela oportunidade.